Que alegria estarmos reunidos nessa manhã, não é verdade? Tem alguém nos visitando hoje? O pastor Evaldo ali viu algumas pessoas. Cadê? Por favor, levante aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês, tá? Meu nome é Breno, sou um dos pastores aqui da IECG e estarei compartilhando a mensagem nesta manhã. E talvez vocês não me conheçam, mas eu sempre começo as minhas mensagens com algo engraçado. Então eu procuro trazer uma piada. Nem sempre é engraçada, é bem verdade. Mas a gente sorri, se diverte e brinca ao mesmo tempo, tá? Eu trouxe esse livrinho aqui que o pastor Marcelo me deu, me presenteou, com a misericórdia do Senhor pela minha vida. Falou antes que a igreja te expulse, né? Ou peça para que pare com as piadas, vou te dar um livrinho. E eu achei aqui uma piada bem interessante, é sobre o 007. Será que tem algum 007 aqui no nosso meio ou não? 007 era um filme muito, muito interessante, né? E cada ator que fazia o 007, eles nos inspiravam, né? Parecia uma pessoa única, assim. E no nosso contexto, como igreja ou como cristão, o 007 ele se torna um termo meio pejorativo, né? Não é muito legal. Mas vamos lá, acompanhar a piada. Olha o que diz. Ao final do culto, enquanto todos saíam da igreja, o pastor cumprimentava a todos. E o pastor, então, observou um jovem e o levou para o canto da igreja e disse: jovem, você precisa entrar para o exército do Senhor. E o rapaz respondeu: sim, pastor, eu já pertenço ao exército de Deus. E o pastor questionou: como assim, se eu só te vejo na igreja no Natal e na Páscoa? Aí o jovem inclinou-se e sussurrou bem pertinho do pastor: é que eu sou do serviço secreto. Dê um aplauso ao Senhor. Essa foi melhorzinha, né? Domingo passado, no culto das 19, eu contei uma piada e esqueci do final da piada. O mais interessante era o final. Aí é o seguinte, fui para o improviso. Mas que coisa horrível que saiu. Pessoal do culto das 19, domingo passado, me perdoe aí, viu? Estou tentando aí evoluir aí neste conceito aí piadístico, digamos assim. Amém? Vamos lá então, nós estamos dentro desse tema aí ministrando Igreja, Ideia de Deus. Igreja, Ideia de Deus. Que tema extraordinário. E como é bom nós sermos ampliados nisso. E existe uma preocupação do próprio Deus para que entendamos o que é ser igreja. Em Deuteronômio capítulo 12 e também no capítulo 23, Deus já sinalizava para um local que seria conhecido como igreja. A princípio, este local recebeu o nome de tenda, depois tabernáculo, e depois ele virou templo de Salomão. Obrigado, pastor, ajuda aí em nome de Jesus. Virou templo e depois virou sinagoga e igreja conhecida nos dias atuais. É bem verdade que a figura da igreja nos dias atuais, ela vai além de uma construção de pedra. A figura da igreja nos dias atuais, ela simboliza para o corpo de Cristo, ou para a junção de pessoas que formam o corpo de Cristo, e estas em movimento exercem poder e autoridade. Vocês estão compreendendo isso? Estas em movimento exercem poder e autoridade. Jesus, ele foi bem claro a respeito disso. Ali com seus discípulos, em um local conhecido como Cesareia de Filipe, ou uma cidade que recebeu a autoridade do governo de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi conhecida como cidade de César, mas ela tinha o governo de Filipe, que era irmão de Herodes. Jesus, dentro deste local, ele encontra uma montanha, e nesta montanha existiam altares, que foram esculpidos na pedra. Altares para o deus Pan, altar para o deus Zeus, entre outros deuses pagãos. E Jesus ali explicando e apresentando a primeira ideia do que é ser igreja para aquele tempo e também sinalizando para os dias atuais, ele declara em Mateus capítulo 16, versículo 18, Mateus 16, versículo 18, as
portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, por favor. Versículo 19, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então o que Jesus está falando? Ele está apresentando a sua igreja, e ele está declarando que essa igreja, ela tem poder e autoridade, ela tem poder e autoridade para ligar e para desligar, ela tem poder e autoridade para vencer as forças das trevas. Este é o poder a qual a igreja de Jesus é constituída. Mas todas as vezes que este poder é liberado, ou melhor, este poder só é liberado para a sua igreja através do próprio Deus, quando a igreja entra em movimento e ela desenvolve a sua função. É necessário que a igreja funcione na sua função para receber a unção. Diga comigo assim: é necessário que a igreja funcione na sua função. É necessário, porque senão esse poder e esta autoridade não é derramada sobre a igreja, e é o que Deus quer fazer. Deus quer derramar o seu poder, Deus quer derramar a sua autoridade. Jesus já sinalizou para isso. A igreja, ela foi constituída sobre isso. Este é o pilar da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é dotada de poder e autoridade para deter as forças das trevas. Eu não sei se você está compreendendo, mas é possível que o inimigo tenha se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua empresa, mas nesta manhã você entenderá o que é ser igreja, e você sairá daqui em movimento, e aquilo que você ligar será ligado, aquilo que você desligar será desligado, e as forças das trevas, elas perderão o efeito, o poder, a autoridade, o domínio sobre a sua casa, pelo poder do nome de Jesus. Agora, como é importante nós compreendermos três coisas. A primeira porque estas coisas, elas fundamentam a igreja de Jesus. A primeira a igreja foi uma ideia de Deus na sua constituição. Não foi ideia de homens, ela foi uma ideia de Deus, foi Deus quem estabeleceu. Foi o próprio Jesus que apresentou a ideia da igreja no Novo Testamento. A igreja é a ideia de Deus em sua constituição. A segunda coisa, há um propósito para a constituição da igreja de Jesus. Há um propósito para a constituição. Por isso que eu disse, é necessário que a igreja funcione na sua função, porque existe um propósito para o qual a igreja foi estabelecida. Terceiro, sob a igreja constituída, existe um alicerce de poder e autoridade capaz de deter as trevas. É o que nós falamos aqui inicialmente. Há poder e autoridade. A igreja é uma ideia de Deus. É Deus quem estabeleceu. A igreja, ela cumpre um propósito na sua constituição, ou se espera que cumpra este propósito, que funcione dentro da sua função. E também existe autoridade na constituição da sua igreja, um alicerce de poder e autoridade capaz de deter as trevas. Assim ela foi constituída. Então, compreendendo estes três pilares, compreendendo essas três ideias da formação, da constituição da igreja, aí surge a nossa pergunta: o que é então ser igreja nos dias de hoje? E como ser igreja nos dias de hoje? Porque é necessário compreendermos o que é e como ser, para que então funcionemos dentro da nossa função como igreja de Jesus. É ou não é? Não é verdade? Uma pessoa precisa compreender quem ela é e também o que ela precisa fazer para que ela tenha sucesso na vida. Ela precisa compreender quem ela é, ela precisa compreender o que precisa ser feito também para que ela tenha sucesso na vida. Assim é a igreja de Jesus. Ela precisa entender quem ela é e como ser igreja nos dias de hoje. Então nós iremos ver aqui 4 pontos nesta manhã, do que é ser igreja e como ser igreja nos dias de hoje. O que é ser igreja e como ser igreja nos dias de hoje. Em cada ponto desse, nós iremos buscar o Senhor, nós iremos orar e declarar que eles se tornarão verdade nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? O primeiro uma igreja é uma congregação. Diga comigo assim: uma igreja é uma congregação.
Querido, jamais, jamais uma igreja será estabelecida com uma pessoa somente, com um indivíduo somente. Jamais. Deus não se move desse jeito. Deus não se move dessa forma. Deus não se move. Uma igreja, ela tem que entender que ela é feita de um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas que se forma uma igreja. Isso sinaliza para uma congregação, uma assembleia, um grupo, uma reunião. Aí sim se forma a ideia perfeita de uma igreja, ou a igreja na sua plenitude. Ela só é igreja quando ela está em congregação. Olha o que diz João, quando ele escreve as cartas da igreja, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora observemos Paulo, quando ele escreve as suas cartas, as igrejas que ele acompanhava, em especial a igreja da Galácia. Gálatas, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, e diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ambos aqui, tanto João quanto Paulo, estão mencionando a união de pessoas. Quando eles escrevem a igreja, eles estão escrevendo a quantidade de pessoas, mais do que uma pessoa, mais do que um indivíduo. Eles estão declarando que existem pessoas reunidas que estão se movimentando para viver o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Então, eles estão falando o quê? De uma congregação, de um determinado local onde pessoas se encontravam, se reuniam e ali estavam congregando. Isso traz a evidência de que jamais uma igreja ela pode ser vista no isolamento. Jamais. Deus não se move no isolamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus de isolamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele espera que nos relacionemos com Ele, e Ele espera também que nos relacionemos uns com os outros, formando assim uma congregação. Como é importante nós compreendermos que a igreja, ela só é igreja quando ela se congrega, quando ela se reúne, quando pessoas formam um grupo. E ali então estabelece a igreja na plenitude a qual foi gerada por Deus. Nunca no isolamento, sempre em congregação. Nunca no isolamento, sempre em congregação. Por isso que Jesus ele declarou: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você percebe? Ele poderia falar: onde um estiver me buscando com fé, lá eu manifestarei. Não, mas Deus é um Deus congregacional. Ele diz assim: onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei. Porque é importante congregarmos e não deixar de congregarmos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 25 diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia, quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Você sabe quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus? Quando a igreja compreender a necessidade de congregar. Sabe o que significa congregar? Significa caminhar em unidade. E a Bíblia diz que quando nós estamos em unidade, a bênção do Senhor, ela é derramada sobre as nossas vidas. Por isso que é importante estarmos congregados, ou termos essa identidade congregacional como igreja, estabelecendo a igreja na sua plenitude. As trevas, elas não prevalecerão contra aquela igreja que entende o princípio de congregar. Quer que as trevas não prevaleçam contra você, contra a sua casa, contra a sua família? Então, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Porque a igreja, ela nunca será completa. Ela nunca será plena com um indivíduo apenas.
mas ela será plena, ela terá poder, ela terá autoridade para deter as trevas, quando ela compreender e ela se mover como congregação, como comunidade, como um grupo que busca estabelecer e viver o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer a primeira oração, então, a respeito disso, para que o Espírito Santo de Deus nos alcance os nossos corações. Eu sei que todos que estão aqui já têm esse entendimento, mas é necessário ter isso mesmo pregado nos nossos corações. Pregado nos nossos corações. Essa importância, esse entendimento de que somente seremos igreja quando estivermos congregados, buscando, servindo, adorando ao Senhor. Amém? Então vamos orar? Pode ser sentado aí mesmo. Só curva a sua cabeça. E se você, por algum motivo, não tem tido este hábito, ou tem falhado neste hábito de congregar, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para dizer que Deus espera que você se mova diferente. Então se conserte com Ele, e dentro desse entendimento, busque congregar a partir de hoje. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, nós te louvamos porque através da Tua palavra, conseguimos compreender como é ser igreja dentro da Tua ideia nos dias de hoje. E ninguém jamais é igreja sozinho. Nós precisamos, Deus, nos reunir, estarmos congregados para buscar ao Senhor. Somente assim seremos a Tua igreja na plenitude a qual o Senhor estabeleceu. E através disso, através de princípio, ó Deus, de congregar, nós estabelecemos a unidade. E a unidade dentro da Tua igreja, dentro do Teu corpo, ela atrai a bênção do Senhor sobre nós. Então fale conosco, Espírito de Deus, que sejamos, ó Deus, despertados nisso, nessa necessidade, nessa importância, e jamais deixemos de congregar, como é costume de alguns, assim alertado pelo escritor de Hebreus, mas que a cada manhã, a cada dia, a cada domingo, a cada culto, os nossos corações possam ser movidos por Ti, para Te buscar, para Te adorar, e para estarmos unidos, congregando, estabelecendo o Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. A segunda ideia do que é ser igreja e como ser igreja é que igreja é uma família, a família de Deus. Igreja é uma família. Todos nós precisamos pensar dessa forma, como uma família, porque como família nós somos cuidados, como família nós somos amparados, como família nós somos protegidos. Como família, nós ajudamos uns aos outros. É ou não é? Quando alguém da sua família precisa de um apoio, você não se dispõe a ajudar? Dispõe, né? Quando o filho precisa de algo, o pai ali não se dispõe a ajudá-lo. Quando o pai precisa de algo, o filho, o irmão, não se dispõe a auxiliá-lo, sendo membros desta família. Então, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos compreender que também nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Queridos, Deus é maravilhoso. Ele estabeleceu duas instituições poderosas na terra, que simbolizam para a família. A primeira é a família biológica, a qual nós fomos inseridos, constituída pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, e aí sequencialmente nós vamos estabelecendo esta família biológica. Mas Deus também estabeleceu a sua família, a família espiritual. E como igreja, nós nos tornamos esta família, a família espiritual. E você sabe o que mais Satanás quer é destruir, é desconstituir essas duas instituições, digamos assim. A família biológica e a família espiritual. Agora, você sabe como isto é paralisado? Isto é paralisado quando nós compreendemos o que realmente é ser família. Tanto biológica como espiritual. E aí então nós começamos a nos mover como família. Tanto biológica como espiritual. Assim nós detemos as forças das trevas, cuidando e amparando uns dos outros.
cuidando e amparando uns aos outros, melhor dizendo, como família, como família. Como é importante nós pensarmos assim, como é importante nós nos movermos assim. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso significa que a dor do meu irmão, ela passa a ser a minha dor. A alegria do meu irmão, como família, ela passa a ser a minha alegria. As conquistas do meu irmão, elas passam a ser as minhas conquistas. Então me alegro quando ele conquista, quando ele ali começa a estabelecer algo. Eu vi uma coisa bem interessante hoje na casa do Cid Mauro e da Kelly. A Kelly, minha gata, ele fala, né? Kelly, minha gata. Eles estavam finalizando o jardim ali de inverno, né? Jardim de inverno, que fala, né? Jardim de inverno, bem no inverno mesmo, vocês pegaram o tempo bem propício, né? Eles estavam ali fazendo ali o jardim de inverno, bem no inverno, e era um sonho do Cid Mauro, né? Não sei se era o sonho da Kelly, mas o casal sonha junto também, era um sonho. E como eu me alegrei em ver aquilo. Demais. Estou até esperando o convite para ir lá, né? De repente celebrar no jantar, alguma coisa assim, né? Vai que rola, né? Agora depois dessa intimação, vai que dá, né, Renan? Brincadeira, tá? Brincadeira. Mas se convidar eu vou. Brincadeira. Mas quando eu me alegrei com aquilo, e nós temos que nos alegrar com as conquistas dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos irmãos da família biológica. Ah, não, está prosperando. Jardim de inverno. Ai, que invejinha que deu. Se alegre com as conquistas do seu irmão. Trocou de carro, olha que coisa linda, meu irmão, você merece mesmo. Maravilhoso, você ficou lindo nesse carro, hein? Mesmo que não fique, profetize. Você ficou lindo nessa casa, olha que casa maravilhosa. As conquistas do nosso irmão também devem ser as nossas conquistas. Alegrai com aqueles que se alegram. Agora, a dor do meu irmão também precisa ser a minha dor. Como família eu preciso compreender isso. Meu irmão está passando por uma dificuldade financeira, está passando por uma dificuldade na sua saúde, está passando por uma dificuldade no seu casamento, meu irmão, nós estamos juntos com você, nós iremos orar com você. A tua dor é a minha dor, eu não estou passando, eu estou passando, nós estamos juntos, nós iremos orar, nós iremos clamar, e o Senhor responderá, porque a tua dor é a minha dor também. Chorai com os que choram. Eu lembro de uma situação que eu tinha na minha geração, 7 discípulos que estavam desempregados, e pais de família desempregados. Passaram por momentos neste período aí de transição financeira do Brasil, há uns anos atrás, e eles ficaram desempregados. E aí nós fizemos uma oração, eu até brinquei, eu falei assim, vamos dar um nome para essa oração, porque vocês todos serão empregados, todos. Deus vai mover de alguma forma, e vai ser dentro da área de vocês. Porque é interessante, né? Às vezes a pessoa, não neste caso, mas a pessoa ela não quer, ela quer um negócio específico dentro da área dela, né? Começando ganhando 10 mil reais, sendo chefe, supervisor, mais ou menos assim. Eu falei, tudo bem, não tem problema, dentro da área de vocês, Deus vai estabelecê-los, nós iremos orar. Agora, eu não vou orar sozinho não. Eu falei, nós estamos juntos nessa parada aí. Nós vamos orar 3 horas da tarde, vou separar um tempinho, 15 minutos, toda a tarde nós iremos orar. E demos um título à nossa oração, Ora que Melhora. Diga comigo assim, ora que melhora. E nós começamos a orar. Que foi 2 semanas, os 7 ficaram empregados. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Há poder na igreja quando ela entende que ela faz parte da família de Deus. Há poder na igreja quando ela entende que a alegria do seu irmão, ela também deve ser a sua alegria. Mas há poder quando a igreja se move, quando ela compreende que a dor do seu irmão, ela também é a sua dor. E quando ela se move para que a dor do seu irmão cesse, Deus, Ele derrama a sua bênção sobre a sua igreja. E assim será com você. Nós estamos juntos com você. A sua dor é a nossa dor. E Deus se manifestará nesta manhã para que a tua dor, ela seja transformada em alegria. E sairemos daqui, ou em breve viremos e nos alegraremos, porque a alegria do Senhor, ela será derramada sobre a sua vida em nome de Jesus.
Agora, como é importante nós compreendermos que nós somos família de Deus. É somente desta forma que Deus se move, quando a igreja compreende o contexto verdadeiro do que é ser família. As portas do inferno jamais prevalecerão, queridos, quando uma família biológica se une para orar por algo, paralisando aquilo, ou fazendo aquilo avançar. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a família espiritual, quando nós compreendemos que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria, e quando o choro do nosso irmão é o nosso choro, e aí então nos movemos em oração, em amor, em auxílio, se necessário, para que haja transformação. Igreja é família de Deus. Amém? Eu gostaria de orar então. Agora eu quero fazer uma oração diferente. Quero que você ore pela pessoa que está ao teu lado, que ninguém fique só. E se você está em família, ore com a sua família. Chega pertinho da sua família agora. Sente aí com ela. Procure os pais, os filhos, os irmãos. Por quê? Porque você conhece a situação da sua família. Você é conhecedor da dor, você é conhecedor da alegria que seu irmão está passando. E talvez você nem conheça, porque está se aproximando de uma pessoa que não tem intimidade. Mas você pode orar por ela nesta hora, neste momento, paralisando aquilo que está incomodando e liberando aquilo que precisa ser liberado. Há poder na igreja de Jesus para deter as portas do inferno, para deter o próprio inferno. Há poder na igreja de Jesus, quando a igreja se move em família. Vamos orar. Senhor, nós neste momento nos unimos como família. Aqui alguns estão em família biológica, outros em família espiritual, mas ambos estão buscando ao Senhor. E nós compreendemos, ó Deus, que o Senhor se move através da sua igreja, derramando poder e autoridade, quando nós nos unimos, ó Pai, entendendo que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria, e que o choro do nosso irmão também é o nosso choro. A dor do nosso irmão é a nossa dor. Os desafios que os nossos irmãos estão passando também se tornam os nossos desafios, porque nós somos uma família no Senhor. Então nós oramos agora, ó Deus, se existe algo que o inimigo tem tentado contra a vida do nosso irmão, seja ele em família biológica ou família espiritual, nós declaramos o fim nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno, elas jamais prevalecerão contra a tua igreja. E assim nós declaramos, portas do inferno, o próprio inferno, cesse agora a tua operação, a tua atividade sobre a vida do nosso irmão, sobre a nossa família biológica e espiritual. E assim seja destravado a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família biológica e espiritual, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. A terceira coisa é que igreja, ela é o corpo de Cristo. Igreja, ela é o corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça deste corpo. Você não está só, você precisa estar unido a este corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Quem gosta de Bíblia hoje está apaixonado, né? Falando, meu Deus do céu, esse pastor é extraordinário. Quem não gosta assim, misericórdia. Quem escalou ele para pregar nessa manhã? 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha superioridade. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Igreja é corpo de Cristo. Nós devemos agradecer a Deus por fazermos parte deste corpo.
E Paulo aqui escrevendo a igreja de Corinto, a igreja de Colosso, ele traz este exemplo, um corpo humano. E ele coloca ali 3 pontos deste corpo. Ele coloca a cabeça, ele diz, olha, Cristo é a cabeça da igreja. Porque ele está falando da igreja. Ele está usando este exemplo do corpo humano, simbolizando ou sinalizando para a igreja de Jesus. Ele diz, Cristo é o cabeça dessa igreja. E depois ele fala, olha, a igreja, ela tem uma parte especial, ela é o corpo de Cristo. E nós somos quem? Nós somos os membros deste corpo. Nós somos os membros deste corpo. Nós somos os membros deste corpo, que é a igreja onde tem Cristo estabelecido. Nós somos membros deste corpo. Agora, o que significa corpo? O que Paulo estava querendo sinalizar? Ou que ele estava evidenciando com a palavra corpo. Corpo, quando Paulo se refere, ele fala dos renascidos em Jesus. Ele fala daqueles que receberam Cristo, daqueles que já estão desenvolvendo as suas práticas espirituais, e daqueles que estão conectados a uma igreja. Porque ele diz, nós somos membros de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Há uma conexão em toda parte da igreja, em toda figura de um corpo. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Então ele está falando dos renascidos em Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus, que já fizeram a sua confissão como Jesus sendo seu Senhor e seu Salvador. É possível que você, nesta manhã, ainda não tenha tido esta oportunidade, mas nós teremos. E se assim já o fez, maravilhosa graça de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Se não fez, a maravilhosa graça de Deus será derramada nesta manhã sobre a sua vida. Porque é um favor imerecido ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Somente através da nossa confissão e da nossa aceitação é estabelecido, não é por mérito, não é porque somos algo ou fazemos algo, é porque a graça de Deus nos é derramada, quando nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Já fez isso? Coisa linda Deus já fez da sua vida. Mas o próximo passo, para ser corpo, assim como Paulo se refere, é desenvolver as práticas espirituais. Práticas espirituais, ou seja, é necessário congregar, é necessário ler a palavra de Deus, é necessário orar. Ai pastor, eu não gosto dessas coisas. É necessário, para ser corpo de Cristo, é necessário. Para ser corpo ligado à igreja, é necessário. Você sabe o que diferenciava as pessoas, sendo cristãs, meu Jesus. Eu já falei que eu estou fazendo inglês, né? Então, quando eu faço inglês bastante tempo, o meu português começa a ficar meio falho. Sai bem nessa, né? Cara, estou fera no The Books on the Table. Peça a Bíblia aqui, filho, um pouquinho. Você sabe o que nos fazia diferenciado? Como nós éramos conhecidos? É o povo da Bíblia. E a gente só não carregava, a gente lia esse livro aqui. Isso fala o quê? Das práticas espirituais. Nós somos conhecidos porque nós oramos, sim. Nós somos conhecidos porque qualquer situação, a gente busca o nosso Deus. É ou não é? Quando Daniel estava lá para ser condenado, o que ele fez? Ele foi orar 3 vezes, ele continua buscando ao seu Deus. Ou seja, ele desenvolveu as práticas espirituais. É isso que forma a nossa identidade como corpo de Cristo. Então nós não podemos parar jamais de desenvolver as nossas práticas espirituais. Então se já aceitamos a Cristo, gloriosa graça já foi nos derramada, mas é necessário avançarmos para o próximo passo, dentro do corpo de Cristo, que é o quê? As nossas práticas espirituais. Jamais deixe de praticá-las, jamais deixe de congregar, jamais deixe de orar, jamais deixe de ler a Bíblia. Nós somos um povo que se move assim, e Deus se move assim, através do seu povo. Jamais, queridos, jamais. Quando me chamam de homem Bíblia, eu fico feliz, porque é a minha identidade no reino de Deus.
É a minha identidade no corpo de Cristo, porque eu me preocupo com as práticas espirituais. Essa deve ser uma preocupação daquele que quer ser corpo de Cristo constantemente. Amém? Agora, já está desenvolvendo isso? Joinha para você. Não está? Joinha para você também, mas venha para as práticas espirituais. Com isso, promoverá um crescimento espiritual gigantesco na sua vida, na sua casa e na sua família. Está fazendo? Ótimo. Agora, qual é o próximo passo? Dentro do corpo de Cristo, é estar conectado à sua igreja. O que é estar conectado da sua igreja? É se mover dentro da estrutura a qual a sua igreja foi estabelecida. Dentro da estrutura. Sabe como a gente consegue observar que a pessoa está se movendo conectada à sua igreja? Ou está desconectada da sua igreja? Primeiro, ela não vem no culto igual a piadinha só no Natal e na Páscoa. É ou não é? Agora, ela está vindo, já passou, já evoluiu essa parte. Já vem também na festa tabernáculos. Já melhorou, né? Pelo menos era 2 festas, agora vem mais 3. Começou a vir nos cultos, a frequentar a igreja, a ser igreja. Mas estar conectado, assim como Paulo especifica, sendo o corpo de Cristo, é muito além do que ser membro de uma igreja. É muito além do que estar conectado aqui nos cultos. É estar conectado à estrutura da igreja. Como a igreja se move. A nossa igreja ela se move em células. Você já está frequentando uma célula? Ou você está desconectado da estrutura da igreja? Tem uns até que riram, os cutucaram ali, estou falando com a gente, hein? Você contou minha vida para o pastor, né? Como é importante nós nos movermos na estrutura da igreja que Deus nos inseriu. Se não está, meu irmão, hoje é o prazo máximo para que você se conecte. Saia daqui, fale com algum pastor, fale com o Ministério Start ali na frente, mas se conecte à estrutura da igreja, porque você receberá a essência, a vida que existe derramada sobre a nossa igreja. Você já viu um membro desconectado do seu corpo, sabe o que acontece com ele? Ele morre. É até interessante que ele pode até viver uns momentos. Um transplante, por exemplo, do coração. Você tira o coração de uma determinada pessoa, ele precisa ser bem acondicionado e levado às pressas dentro de um período, porque senão ele perderá a sua vida. Assim também é com aqueles que não estão conectados à sua igreja. São membros que não estão ligados ao corpo de Cristo. Então, como é importante, está frequentando uma célula, joinha para você. Não está frequentando, joinha para você também. Mas se conecte. Já está frequentando? Passou pelos encontros que a igreja promove ou não? Passou? É o próximo passo. Já passei pelo encontro com Deus, em 2004 foi o meu. Já tivemos encontro revisão, já tivemos libertação, seminário de libertação. Pai, tivemos tanta coisa aqui. Não é verdade? O que você está esperando para se conectar à estrutura da igreja e receber a vida de Deus? Perca tempo não. Se conecte à estrutura da igreja. Isso é ser corpo. É mais do que ser membro. É ser corpo ligado à igreja de Jesus. Ligado à igreja de Jesus. Já passou pelos encontros? Qual é o próximo passo? Existem escolas de formação, fundamento, liderança avançada. Em breve teremos uma outra ainda mais aprofundada. O que você está esperando para se conectar? O que você está esperando para se matricular? O que você está esperando para se mover dentro da estrutura a qual Deus te inseriu como igreja? Agora eu vou aprofundar um pouquinho, vocês me perdoem, tá? Não quero ofender ninguém, tá bom? Mas já fez tudo isso? Existe espaço para que você sirva na igreja. É ou não é? Existe espaço. Quem ama serve. Existem tantas funções aqui na igreja, esperando só você levantar a mão e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Nós temos berçário, nós temos rede de crianças, nós temos até o MIA, até melhor idade ativa. Nós temos aqui a função dos obreiros, nós temos estacionamentos do staff, onde pessoas estão se voluntariando.
Não fico no estacionamento, pastor, não, esse negócio não é para mim, não. Esse dia eu vi um negócio interessante, eu entrei no estacionamento, né, a pessoa que estava cuidando estava com a BMW, assim, parada, um empresário bem sucedido, ligado o som. Quando eu entrei assim, eu fiquei até sem jeito na hora que eu vi ele. Falei, cara, você que vai cuidar dos carros aí hoje? Ele, sou eu, pastor, fica tranquilo, vai estar bem cuidado. O Fernandinho, ele batendo no som do carro dele. Falei, cara, que coisa maravilhosa, né? Coisa linda isso. Isso é estar conectado à estrutura da igreja que Deus te inseriu. Você diz que você é pastor, não. Queridos, estou 16 anos aqui. Sei que tem muita gente que está aqui há muito mais tempo já. Tem muito caminho para eu percorrer para chegar pertinho dessas pessoas. Mas desde o primeiro dia que eu recebi Jesus, algo foi plantado no meu coração, que revelou o meu amor por Deus e pela minha igreja. Eu falei, eu preciso servir na minha igreja. Eu preciso estar conectado à estrutura. Todos os processos que a igreja apresentar, eu preciso passar. Isso é ser corpo de Cristo. Deus está te chamando, não só para ser membro da igreja Comunidade Global, mas para ser corpo de Cristo na atualidade. Isso é estar conectado. Paulo usa este exemplo. Jesus usou outro exemplo, ele usa da videira verdadeira. João 15, versículo 5, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Como é necessário entendermos que nós somos corpos de Cristo e não somente membros de uma igreja. Eu gostaria de orar para que o Espírito de Deus nos alcance com esta verdade, nos despertando mesmo, para que saiamos daqui desejosos, para estarmos conectados a este corpo maravilhoso que é a igreja que Deus nos estabeleceu, aceitando Jesus, desenvolvendo as práticas espirituais e nos movermos dentro da estrutura a qual Deus nos estabeleceu. Amém? Será que você pode orar comigo? Feche seus olhos então, sentado mesmo. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Deus, dentro da Tua palavra encontramos direções, ó Deus, que muitas vezes até não soam de forma agradável aos nossos corações, mas todas elas são para nos abençoar e para glorificar o Teu santo nome. Então, Espírito Santo de Deus, nós estamos nesta manhã reunidos como igreja que é o corpo de Cristo, que o Senhor traga esse entendimento para as nossas vidas, que nós precisamos, ó Deus, estar ligados como corpo, nos movendo, ó Pai, aceitando Jesus em primeiro lugar. Após, ó Deus, desenvolver as práticas espirituais, e depois estarmos conectados à nossa igreja, à estrutura a qual o Senhor nos estabeleceu, como igreja evangélica, comunidade global. Nos abençoe assim, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Diga comigo assim, diga Pai, nesta manhã, eu estou compreendendo o que é ser corpo de Cristo. E a primeira coisa que eu faço nesta hora é aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Guie meus passos, Senhor. Me ajude a desenvolver as práticas espirituais. E me ajude a estar conectado à minha igreja, se movendo dentro da estrutura a qual a minha igreja se move, em nome de Jesus. Amém? Você sabe quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus? Quando a igreja de Jesus entende o que é ser corpo de Cristo, aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, desenvolvendo as práticas espirituais e também se movendo dentro da estrutura para a qual ela foi gerada. E para encerrarmos, ser igreja é se dispor para amar, servir e influenciar. A nossa missão como igreja sempre estará associada ao amor, jamais será livre disso, jamais será livre disso. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, 3 coisas são importantes como pilares da igreja. Uma é fé, a outra é esperança e a outra é o amor. Agora ele diz assim, ó, entre essas 3,
uma se torna mais importante do que todas elas. Esta é o amor. O que ele está declarando? Ele está declarando que pode ter momentos que a nossa fé, ela pode até faltar. Pode ter momentos em que a nossa esperança, ela pode até ser minada. Mas jamais nós podemos permitir que nos falte o amor. Jamais. Como igreja, vivendo a ideia de Deus, nós precisamos nos mover dentro do amor. E o amor gera serviço. E o amor proporciona influência na sociedade. E sempre quando falamos de amor, nós iremos especificar duas pessoas. Ou mais de duas pessoas, mas inicialmente duas pessoas. A primeira é Deus e a segunda é o nosso próximo. O mandamento que Jesus deixou é: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus implicará algo das nossas vidas para com Ele e para com o nosso próximo. Ou o amor, melhor dizendo, implicará algo das nossas vidas para Deus e para o nosso próximo. Sempre nessas duas vertentes. Mas agora, como aplicar o nosso amor para com o nosso próximo? Que eu creio que a nossa maior dificuldade hoje é se relacionar e se relacionar bem aqui na terra. E quando nós nos relacionamos bem com o nosso próximo, amando o nosso próximo, nós expressamos que nós temos o amor para com Deus. Porque Jesus disse: olha, como você dirá que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então, quando eu amo o meu irmão, eu estou declarando: eu amo a Deus que eu não vejo. Agora, como então? Paulo explica isso em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao versículo 21. São versículos curtinhos, iremos ler e iremos orar. Versículo 9 ao versículo 21. E diz assim: o amor não seja fingido. O amor seja não fingido, diz nessa versão. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Seu patrão está te seguindo? Está sendo perseguido no trabalho? Abençoai e não amaldiçoeis. Pode voltar, por favor. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoe aqueles que vos perseguem. Jamais amaldiçoe aquele que vos perseguem. Pode passar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que se choram, com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É interessante que a explicação disso, a finalização de Romanos capítulo 12, nós quase não atentamos para ela. Atentamos para os 2 primeiros versículos, não é? Você lembra quais são os 2 primeiros versículos ou não? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este é o ponto inicial do discurso de Paulo. Aí ele diz como ser renovado e como apresentar o seu corpo como sacrifício vivo.
Aí ele vai pegando os sacerdotes primeiro. Ele fala: ó, você que ministra, ministre com amor, com cuidado. Você que é mestre, se empenhe para transmitir o conhecimento. E ele vai até o versículo 8. E depois ele entra num relacionamento entre irmãos. Aí sim, ele está declarando isso. Quanto ao amor, não sejais fingidos, mas amai cordialmente uns aos outros, dando preferência uns aos outros. Você sabe, quando as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus, como quando a igreja de Jesus se dispor a amar dentro da ideia de Deus. Isto é apresentar o corpo vivo como sacrifício ao Senhor. É amar a Deus e amar o seu próximo, ao ponto de dar preferência para o seu próximo. As portas do inferno jamais prevalecerão quando compreendermos esta verdade. Jamais. Esta igreja dentro da ideia de Deus. E eu quero orar nesta hora, para que o amor de Deus, ele alcance os nossos corações, ao ponto de compreendermos isto, ao ponto de nos movermos nessa direção, que o Espírito Santo de Deus, ele nos traga esse entendimento, queridos, que igreja é ideia de Deus, mas agora como viver essa ideia, sempre será em congregação. Como viver essa ideia sempre será em família, ajudando uns aos outros. Como viver essa ideia sempre será conectado ao corpo de Cristo. Como viver essa ideia, como ser esta igreja, sempre será se dispondo a amar a Deus e o nosso próximo. A Deus e o nosso próximo. Deus, Ele quer derramar poder e autoridade sobre a sua vida nesta manhã, como igreja de Jesus. Mas é necessário nos movermos nessa direção. Então eu gostaria que você se colocasse em pé, e que você pegasse na mão do seu irmão, fechasse os corredores, porque aqui nós estamos reunidos em família, nós estamos congregando. A dor do seu irmão é a sua dor também, a alegria do seu irmão é a tua alegria. Os desafios que seu irmão passa também são os seus desafios. E quando nós estamos dando as nossas mãos ao nosso irmão, nós estamos declarando que nós somos uma família. Nós estamos declarando isso, que nós estamos unidos. Nós estamos declarando que nós estamos em congregação. Nós estamos declarando que nós estamos dispostos a ajudar uns aos outros. Nós estamos declarando que existe algo que nos conecta nesta manhã. Nós estamos declarando que nós queremos ser igreja dentro da ideia de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos.